Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, vamos continuar com o livro de 1º Reis e vamos ouvir os capítulos 18, 19 e 20. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Primeiro Reis, capítulo 18. Elias se apresenta diante de Acabe. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor o rei que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe, ele não o encontrar, ele matará a mim este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei
Pegarei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha. Cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nem um deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Elias ora para que chova. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos
cavalos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Elias no monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. 1 Reis, capítulo 20.
Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com os seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez. Porém, não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vierem tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vierem lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram:
Os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou.
Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 1 Reis 18, 19 e 20, capítulos que mostram o confronto entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses, a renovação espiritual em tempos de desânimo e a soberania de Deus em todas as batalhas. Esses textos nos desafiam a confiar no poder do Senhor e a buscar forças nele em todas as situações. 1 Reis capítulo 18 nos apresenta o confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal. Elias ora ao Senhor e o fogo desce do céu, consumindo o holocausto e demonstrando que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Ele declara: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Este capítulo nos ensina que a fé em Deus traz vitórias e que Ele é poderoso para revelar sua glória diante de qualquer desafio. 1 Reis capítulo 19 descreve o momento de fraqueza de Elias após o grande confronto. Sentindo-se desanimado e sozinho, ele se esconde em uma caverna. Deus o encontra e, em um sussurro suave, renova sua força e o direciona para continuar sua missão. Este capítulo nos lembra que até os mais fortes podem enfrentar momentos de fraqueza, mas Deus está presente para nos consolar e fortalecer. E 1 Reis capítulo 20 relata as vitórias que Deus concede a Israel em suas batalhas contra a Síria. Apesar da desobediência do rei Acabe, Deus demonstra sua soberania ao derrotar os inimigos e mostrar que Ele é o Senhor em todas as situações. Este capítulo nos ensina que Deus é soberano sobre as nações e que sua graça pode ser manifestada mesmo em tempos de infidelidade. Refletindo sobre esses textos, aprendemos com 1 Reis 18 que Deus é o único e digno de nossa confiança e adoração, e Ele se manifesta poderosamente para aqueles que o buscam com fé. 1 Reis 19 nos mostra que Deus se importa com nossas fraquezas e está sempre pronto para nos renovar e dar novas direções. E por fim, 1 Reis 20 nos lembra da soberania de Deus, que age em todas as circunstâncias para demonstrar sua glória e cumprir seus propósitos. Que essa reflexão nos motive a confiar em Deus em todas as situações e buscar renovação nele quando enfrentamos fraqueza e a proclamar sua grandeza com fé e coragem. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!